Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui a resolução de alguns exercícios a respeito de fotossíntese e bora então fazer aqui a primeira questão. A primeira questão é uma questão da Universidade de Santa Catarina que fala o seguinte: analise as proposições quanto às características dos cloroplastos presentes na célula vegetal e assinale V para verdadeira e F para falso. Nós encontramos cloroplastos, pessoal, não só na célula vegetal, como também nós encontramos nas células das algas. São organismos autotróficos fotossintetizantes. E eu coloquei aqui do lado uma imagem para vocês que mostra para nós como que é a estrutura de um cloroplasto. Obviamente, uma imagem mais simples que eu coloquei aqui só para a gente poder visualizar e relembrar como que é a estrutura dessa organela. O cloroplasto é uma organela formada por duas membranas, sendo que dentro dele nós encontramos ali os tilacoides, que também são estruturas membranosas, né? E esses tilacoides, em conjunto, formam uma pilha de tilacoides que nós conhecemos como granum. É o nome que eu dou para esse conjunto de tilacoides empilhados. Essa questão ela vem trazendo algumas afirmações com relação aos cloroplastos e a gente vai analisar essas afirmações para poder ver então quais são as verdadeiras, tá bem? Deixa eu só colocar a caneta aqui para a gente poder conversar sobre elas. Vamos lá primeiro, olha. Os cloroplastos são organelas constituídas por duas membranas, membrana lipoproteica, e possuem material genético próprio, DNA próprio. Essa primeira afirmação ela é verdadeira. Lembra que dentro de uma célula eucarionte, nós encontramos DNA não só numa célula, não só dentro da mitocôndria, perdão, como também encontramos material genético dentro do cloroplasto. São duas organelas que apresentam material genético próprio, que apresentam DNA próprio. Isso tem um pouco a ver com a origem, né, a explicação para a formação dessas organelas. Bom, a segunda diz assim: os cloroplastos não possuem um DNA próprio, mas têm RNAs e ribossomos para síntese proteica. De fato, nós vamos encontrar ali dentro do RNA ribossomo, vai acontecer síntese de proteína ali dentro, mas isso acontece a partir do material genético próprio da organela. Então, a segunda afirmação contraria a primeira. A segunda afirmação, ela é falsa, beleza? Terceiro, o estroma é a matriz do cloroplasto, onde são encontradas várias enzimas que participam da fotossíntese. A segunda etapa da fotossíntese, que é a etapa química, ela vai acontecer no estroma. E o estroma nada mais é que o espaço interno do cloroplasto, onde nós encontramos ali água, encontramos enzimas, é onde vão estar os ribossomos, é onde eu vou ter ali presente também o DNA da organela. Então, eu encontro sim um estroma, uma matriz dentro do cloroplasto. Então, a terceira afirmação está correta. Quarto, os tilacoides são vesículas ou bolsas. A gente tem a imagem de um tilacoide destacado aqui. E elas vão ser achatadas, né? Dá para ver bem pelo desenho, que contém ali os pigmentos que absorvem energia luminosa. Esses pigmentos, pessoal, são representados pela clorofila A e clorofila B nas plantas, que é o que a questão está trabalhando. E eu também tenho os pigmentos acessórios, como é o caso, por exemplo, dos carotenoides, que vão ali realizar a absorção de luz em comprimentos de onda, aumentando a eficiência então de absorção de luz em comprimentos de onda que a clorofila não absorve, beleza? Clorofila ou absorve em menor quantidade, né? Clorofila e pigmentos acessórios, formando ali os chamados fotossistemas, encontrados na membrana dos tilacoides. Então, essa afirmação aqui, de número 4, ela também está correta, beleza? E por último, nós temos o grânum. O grânum, como eu comentei com vocês no início, ele é um conjunto de tilacoides, e depois o conjunto de grânulos forma o que nós conhecemos como grana, que é o plural de granum em latim.
Então, o grânum ele está presente nos vacúolos do estroma e participa da fase escura da fotossíntese. É uma mistura de informações aqui. Na verdade, o grânum está localizado ali dentro do cloroplasto, né? Os grânulos estão localizados ali com seus vários tilacoides e eles vão, então, participar da fase chamada de fase fotoquímica do processo fotossintético, que é a primeira etapa do processo, também conhecida como fase clara, né? Popularmente conhecida assim. É a fase fotoquímica com participação direta da luz. Lembrando que é na membrana dos tilacoides que eu tenho os fotossistemas, que eu tenho os pigmentos que vão captar a energia luminosa. Então, a última ela é falsa. Então, analisando a sequência aí, VF, VVF, a gente tem como alternativa correta a letra D. VF, VVF. Isso mesmo, letra D. Bora para mais uma questão que eu gosto bastante, que é da Universidade Estadual de São Paulo, é a Unesp. É uma questão que envolve fisiologia vegetal relacionada com os mecanismos associados à transpiração. Mas a gente precisa lembrar aqui, pessoal, para poder fazer essa questão, que para que o processo fotossintético aconteça, vai ser necessário a captação pela planta de gás carbônico. Então vamos lá, ó. Vou colocar a fórmula geral da fotossíntese aqui. 6 moléculas de gases carbônicos mais água, com a participação da luz, né, obviamente. A gente vai observar ali a formação de glicose e liberação de oxigênio. Então, a gente tem aqui uma fórmula que resume o processo de fotossíntese. Então, para que a planta possa fazer a fotossíntese, ela vai precisar necessariamente, meninos, de capturar gás carbônico. Ela demanda CO2 para que esse CO2 possa ser fixado e a fixação do CO2, então, possa dar origem ali, ser usado para formar a matéria orgânica, a glicose, né? Então, eu fixo o carbono inorgânico para a formação de glicose, de matéria orgânica. Para que a planta possa realizar o processo fotossintético, ela vai necessitar capturar CO2. E essa captação de CO2 acontece em estruturas que nós encontramos lá nas folhas, principalmente, chamadas de estômatos. Então, quando o estômato está aberto, acontece troca gasosa. Com o estômato aberto, a planta captura CO2 e libera oxigênio. Mas também acontece com o estômato aberto perda de água na forma de vapor d'água. Processo esse conhecido como transpiração. Então, quando o estômato está aberto, a planta não só capta gás carbônico, como ela também vai liberar para o ambiente água no estado de vapor. Tudo bem? Aí a questão está falando sobre transporte da seiva bruta, que fala o seguinte, olha. O fluxo de seiva bruta nas plantas, seiva bruta, para quem não lembra, é formada por água e minerais. Água e minerais, esses que são capturados, pessoal, lá na raiz. Então, eu vou carregar essa seiva até as folhas, até as partes mais altas da planta, contra a gravidade. E aí é que vai entrar, então, o processo de transpiração, que vai ter um papel muito importante nesse mecanismo de condução da seiva. Por quê? Dá uma olhada aqui em cima. Se vocês olharem aqui em cima, nós temos o processo de transpiração acontecendo. Então, reparem que a gente tem aqui na epiderme foliar o estômato, e eu tenho perda de água ou liberação de água na forma de vapor, então o processo de transpiração está acontecendo. Quando acontece o processo de transpiração, aqui em cima nas folhas, as células ali da epiderme foliar, as células que estão localizadas próximas ao local onde houve a liberação de água, elas ficam mais concentradas ali naqueles tecidos, insoluto, tá, pessoal? Então, elas ficam hipertônicas. E aí, de certa maneira, a água que está dentro do xilema, ela começa a atravessar e a passar para essas células, né? O processo de transporte por membrana. E à medida que a água ela vai sendo usada para repor as células que perderam a água ali no processo de transpiração, no tecido foliar, a gente observa que essas moléculas elas vão formando ali dentro do xilema, então a água está saindo do xilema e indo lá para os tecidos, tá? Os tecidos foliares. Essas moléculas elas formam dentro do xilema uma coluna contínua de água, onde uma molécula exerce o poder de atração sobre outra,
propriedade da água conhecida como coesão. A coesão, juntamente com a adesão, que é a atração da molécula pela superfície, pela parede do vaso, ali, pela parede do xilema. Adesão, que é a atração ou interação molécula com molécula. E adesão, que é a interação da molécula pela superfície. Coesão, molécula com molécula. Adesão, molécula pela superfície. Vai fazer com que as moléculas de água, juntamente com os minerais, consigam subir ali por dentro do xilema até as partes mais altas da planta, até a folha. Então, quanto mais a planta estiver transpirando, pensa ali agora na árvore com todas as suas folhas transpirando em grande quantidade. Maior vai ser, então, essa força de sucção que vai possibilitar, então, o aumento do fluxo de seiva bruta. Então, o que nós temos de informação até aqui agora? O fluxo de seiva bruta vai aumentar se eu tiver maior taxa de transpiração. Para que eu tenha maior taxa de transpiração, eu tenho que encontrar os estômatos ali abertos. Os estômatos precisam estar abertos para que a transpiração aconteça. E em que condição o estômato pode estar aberto? A planta vai abrir o estômato quando ela precisar captar gás carbônico. Então, o estômato vai estar aberto quando a planta estiver com baixa concentração de gás carbônico nas folhas, porque ela vai abrir o estômato para capturar CO2. Capturando o CO2 para fazer o processo de fotossíntese, ela consequentemente acaba ali perdendo água na forma de vapor, aumentando a transpiração, aumentando o transporte da seiva bruta. Então eu preciso de estômatos abertos e baixa concentração de CO2 na folha para que esse estômato esteja aberto. Se a concentração de CO2 na folha estiver alta, não tem por que a planta estar com o estômato aberto. Então, nesse caso, não favoreceria, nessa situação, de acordo com essa questão, não favoreceria ali o aumento do fluxo de seiva bruta. Então, resposta correta, letra D. Tudo bem? Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, uma questão da FATEC, que fala o seguinte. Para que uma planta possa crescer e se desenvolver, ela precisa de compostos que contenham átomos de carbono, como qualquer outro ser vivo. Para usar esses átomos de carbono inorgânico, convertendo em matéria orgânica, que vai possibilitar o crescimento dela, fotossíntese. À medida que a planta se desenvolve, ela incorpora esses compostos às raízes, às folhas e ao caule, e há, consequentemente, um aumento de sua massa total. O que ele está dizendo aqui? Que a biomassa da planta ela vai aumentando à medida que a planta ela vai acumulando esses compostos orgânicos no corpo dela. À medida que ela vai aumentando a quantidade de matéria orgânica presente ali no corpo dela, ela vai aumentando, então, a biomassa dela. Isso possibilita o crescimento com o passar do tempo. Em um experimento para verificar qual a origem do carbono presente nas estruturas dos vegetais, foram analisados 2 grupos de plantas, todas da mesma espécie e com o mesmo tempo de vida. Essas plantas foram expostas a compostos contendo átomos de carbono radioativo. Vamos marcar essa informação aqui, porque a gente vai precisar dela para poder entender a origem do carbono utilizado ali pelas plantas. Carbono radioativo. De modo que fosse possível verificar se esses átomos estariam posteriormente presentes nas plantas ou não. A tabela apresenta o modo como o experimento foi delineado, indicando as características da terra em que as plantas foram envasadas e da atmosfera a qual essas plantas foram expostas ao longo do estudo. Bom, meninos, se eu perguntasse para vocês de onde vem o CO2 que a planta utiliza, com certeza vocês me diriam que o gás carbônico, o CO2 utilizado pela planta no processo fotossintético, vem da atmosfera terrestre. Lembra que eu comentei agora há pouco que a planta abre o estômago justamente para possibilitar a captação desse CO2? Então, a gente sabe que o CO2 ele é originado a partir da atmosfera. Mas o objetivo desse estudo, desse experimento descrito, é justamente dizer qual é a origem do carbono do CO2 usado pela planta. Então imagine que nós não soubéssemos que esse CO2 ele vem da atmosfera. Imagine isso. Esse estudo foi elaborado justamente para poder responder essa pergunta. Qual é a origem do CO2 usado pelas plantas?
beleza? Então, essa é a finalidade desse estudo que foi elaborado. Então, eu tenho aqui dois grupos de plantas. Um grupo de planta, pessoal, foi colocado, olha só, em um solo que tinha grande quantidade de carbono radioativo presente na terra, ali, no solo. Só que na forma orgânica. Olha aí, na forma orgânica. Então, eu tenho ali um carboidrato no solo, um componente orgânico ali no solo. Só um exemplo, tá? Então, eu coloquei uma planta onde eu tenho muitos compostos orgânicos com carbonos radioativos no solo, em quantidade elevada. E no ar, eu tinha CO2, porém o CO2 do ar, o carbono que eu tinha no ar, não tinha ali na atmosfera. Olha para cá, embaixo, desculpa, vou mostrar aqui embaixo. Ó. O carbono que estava no ar, eu tinha quantidade desprezível de carbonos radioativos no ar. Então, a primeira planta, a planta do grupo 1, eu coloquei num solo que tinha muito carbono radioativo na forma de composto orgânico. Será que a planta absorve esse composto orgânico do solo? Isso aí, a gente vai ver qual foi o resultado. E eu tinha no ar carbono inorgânico na forma de CO2 radioativo em quantidades desprezíveis. Muito pouco, beleza? Bem pouquinho mesmo. Então, o grupo 1 foi colocado nessas condições. Muito carbono radioativo no solo, na forma de matéria orgânica, pouco carbono radioativo no ar, na forma de CO2. Não é que não tinha CO2 no ar. Tinha CO2 no ar para essa planta do grupo 1. Só não tinha CO2 com carbono radioativo. Tá bem? Bom, as plantas do grupo 2, elas foram colocadas num solo que tinha pouca matéria orgânica com carbono radioativo e tinha muito CO2 com carbono radioativo no ar. Bom, eu tenho dois grupos de plantas que foram colocados em condições diferentes. O comando da questão é o seguinte: é esperado que após algum tempo de crescimento dessas plantas, se ela está crescendo, significa então que o processo fotossintético ele está acontecendo ali em taxas maiores, né, do que o processo de respiração celular. Então, a fotossíntese está sendo mais intensa que a respiração. Quer dizer que a planta ela está produzindo mais matéria orgânica e acumulando aquela matéria orgânica, incorporando ela na biomassa para crescer, do que ela está consumindo no processo de respiração. Tudo bem? Bom, aonde que eu vou encontrar a maior quantidade de átomos de carbono radioativos? Na planta 1 ou na planta 2, do grupo 2? Bom, a planta do grupo 1, pessoal, ela estava tirando carbono do ar, gás carbônico do ar, CO2 do ar. A planta do grupo 2 também estava tirando CO2 do ar. Ambas tiram CO2 do ar atmosférico, da atmosfera terrestre. Só que a planta do grupo 1 estava tirando CO2 que não estava marcado com radioatividade. Então aqui eu vou ter bem menos, ou quase nada, né, de carbono radioativo, já que as quantidades de CO2 radioativo no ar era desprezível. Agora, a outra planta, que estava no meio, a planta do grupo 2, que estava no meio, que tinha muito CO2 com carbono radioativo, ela, ao absorver esse CO2, ela também vai apresentar ali no corpo dela grande quantidade desse carbono presente na biomassa dela. Em qual dos dois grupos nós esperamos encontrar maior quantidade de carbono radioativo? No grupo 2, porque as plantas do grupo 2, pessoal, elas absorveram o CO2, o gás carbônico, através das folhas, pelos estômagos, para que pudessem fazer fotossíntese. Seria no grupo 1 a maior quantidade de carbono radioativo se, de fato, as plantas pegassem carbono do solo, mas não é o que acontece aqui. A planta não absorve matéria orgânica pronta, formada, glicose já prontinha, bonitinha lá do solo. Isso não vai acontecer. Beleza, gente? Então, não é a planta 1 que vai apresentar a maior quantidade de carbono radioativo. Então, a resposta correta é a letra D, que mostra que nós vamos ter mais carbono radioativo nas plantas do grupo 2, porque essas plantas absorveram carbono radioativo, já que elas estavam em um meio que continha carbono atmosférico, ou que tinha ali, né, carbono radioativo no gás carbônico atmosférico. Beleza? Então, a resposta correta é a letra D. Quarta questão é uma questão adaptada
da Universidade Estadual de Londrina. Vamos fazer ela junto aqui. A questão fala o seguinte. Em relação à fotossíntese, assinale como verdadeira ou falsa, corrigindo as afirmativas falsas. Tudo bem? Então, eu vou fazendo a correção oralmente com vocês à medida que a gente for resolvendo. A primeira questão fala o seguinte. Na etapa fotoquímica, eu trouxe esse esquema aqui, gente, não veio na questão não, fui eu que coloquei, tá? A etapa fotoquímica é a etapa onde a gente vai observar a clorofila absorvendo fótons. Aí os elétrons excitados ali da clorofila vão passar por uma cadeia transportadora de elétrons. E a gente vai observar na primeira etapa, que é a fase fotoquímica, a formação de ATP, olha aqui, ó, e a formação também de NADPH. Lembra que o NADP recebe elétrons, recebe hidrogênios, forma o NADPH. ATP e NADPH é esse que vai ser necessário na segunda etapa, que é o ciclo de Calvin-Benson, conhecido também como fase química. Tudo bem? Então, os produtos da fase fotoquímica são usados na fase química, que é a segunda etapa. E eu tenho esse nome, fase fotoquímica, porque eu tenho participação direta da luz nessa primeira etapa. Lembrando que eu vou usar a molécula de água no processo de fotólise da água e liberar oxigênio ali para o ambiente. Esse oxigênio ele é proveniente da fotólise da água que acontece lá na primeira etapa, na fase fotoquímica. A primeira afirmação fala que na etapa fotoquímica ocorre a combinação de CO2 com água. Não, galera, isso não acontece. Beleza? Na primeira etapa, a água ela é quebrada na presença de luz, liberando ali elétrons, hidrogênio e oxigênio. Isso é a fotólise. Fotólise da água. Não existe nenhuma reação direta onde o CO2 se junta com a água. Não, diretamente não. Beleza? Na verdade, aqui eu vou ter a fotólise da água, nessa primeira etapa. Formação de ATP e NADPH, que vai ser usado na segunda etapa. Aí sim, na segunda etapa, o CO2 vai ser fixado e convertido em matéria orgânica, em glicose, por uma série de reações químicas que compõem o chamado ciclo de Calvin-Benson. Beleza, gente? Então, a primeira afirmação aqui, ela está errada, falsa. Beleza? A segunda, temperaturas muito altas e baixas concentrações de CO2 podem reduzir a velocidade da fotossíntese. Essa é verdadeira. Pelo seguinte motivo, a temperatura muito alta pode provocar a desnaturação de enzimas. E o ciclo de Calvin-Benson, pessoal, é uma série de reações químicas que são mediadas, que têm a participação de enzimas. Então, temperatura muito alta desnatura a enzima e compromete a ocorrência do processo. Tá certo? Baixa concentração de CO2 também, porque para a fotossíntese acontecer, eu vou precisar fixar o gás carbônico, convertendo ele em glicose. Eu preciso de CO2, é substrato para que o processo possa acontecer. A rubisco, que é uma enzima que atua lá no ciclo de Calvin, ela vai pegar o gás carbônico e vai juntar o gás carbônico ali com o composto orgânico. É a primeira reação do ciclo de Calvin. E aí, nesse caso, então, eu vou precisar do CO2 para que o processo aconteça. Se eu tiver pouco CO2 disponível ali no meio onde uma planta está, isso também vai reduzir a velocidade da fotossíntese. Então, a segunda é verdadeira, beleza? Terceira, a taxa de fotossíntese é igual à de respiração no ponto de compensação de uma planta. Aí, a gente precisa lembrar daquele gráfico que relaciona intensidade luminosa com os processos de fotossíntese e respiração. Lembrando que a respiração da planta ela é um processo que independe de luz, mas que a fotossíntese ela vai aumentando à medida que eu vou aumentando a disponibilidade de luz ali no ambiente. Então, aqui eu tenho disponibilidade de luz, aqui eu tenho ali a velocidade ou intensidade do processo. Então, se eu aumento a quantidade de luz, eu aumento a intensidade fotossintética até um ponto de saturação, né, galera? Que ponto de saturação é esse? É o momento que todos os fotossistemas estão ocupados. Não tem clorofila mais para ser excitada, para absorver fóton. Elas estão ocupadas. Então, não adianta eu continuar expondo a planta cada vez mais e mais luz se não tiver fotossistema para realizar a absorção ali das partículas de luz, dos fótons, tá bem?
Só que o que a afirmativa está dizendo para mim é que esse ponto aqui, ó, nessa intensidade luminosa que eu marquei com um X, o processo de fotossíntese iguala ao processo de respiração. Em outras palavras, aquilo que é fabricado na fotossíntese é usado na respiração celular nesse momento, nesse ponto aqui. Então, fotossíntese se equivale ali à taxa de respiração celular. Esse ponto nós chamamos de ponto de compensação luminoso ou ponto de compensação fótico. Então, a terceira afirmação aqui também está correta. A quarta e última. A formação de ATP e NADPH2 durante a etapa fotoquímica da fotossíntese ocorre respectivamente por redução e fotofosforilação. Bom, pessoal, o que é fotofosforilar? Eu vou usar ali, ó, a energia da luz, né? A clorofila absorve fótons, perde elétrons. Essa cadeia transportadora de elétrons vai me fornecer a energia necessária para juntar um fosfato, um fósforo inorgânico, ao ADP, formando ATP. Isso é fosforilar, é adicionar um fosfato para a formação do ATP. Então, galera, a formação do ATP é fotofosforilação. Agora, o NADP, quando ele recebe os elétrons, quando ele recebe ali esses elétrons, ele recebendo elétrons, ele está sendo reduzido. Quem recebe elétrons, reduz. Então, ele reduziu. Ele recebeu, reduziu. Então, a formação do NADPH2 acontece por um processo de redução. É o contrário, tá? Porque, reparem que ele usou aqui nessa afirmação a palavrinha respectivamente. Estaria correto se fosse a formação de ATP e NADPH2 ocorre respectivamente por fotofosforilação e redução. É o contrário dessa ordem que ele colocou aqui. O ATP é formado por fosforilação, com participação da luz, por isso fotofosforilação, e o NADPH2 é formado quando ele recebe elétrons, então por um processo de redução. Então a última aqui está incorreta, e aí eu já expliquei para vocês por que está incorreta, tá bem? A última questão para a gente poder finalizar é uma questão da UFRJ, uma questão mais antiga, tá, pessoal? Mas que é uma questão interessante para a gente poder entender os processos de fotofosforilação acíclica que acontecem lá na fase fotoquímica. Moléculas de clorofila isoladas são capazes de absorver luz, o que resulta na passagem de elétrons para níveis com maior energia potencial. Eu tenho ali, então, passagem de elétrons, cadeia transportadora de elétrons, então eu estou simulando a fase fotoquímica da fotossíntese. Olha o que acontece. Com o retorno dos elétrons excitados para seus níveis energéticos de origem, a clorofila emite fluorescência. Então, quando o elétron que sai da clorofila é o mesmo que retorna, de acordo com esse exercício, acontece a emissão de fluorescência vermelha ali pela clorofila. No entanto, quando a clorofila está em cloroplastos íntegros, ela absorve luz, mas praticamente não emite fluorescência. Ou seja, se praticamente não está havendo emissão de fluorescência, é porque os elétrons não estão retornando para a mesma clorofila. Isso já traz para a gente a ideia de fotofosforilação acíclica. A pergunta é, explique por que a clorofila em cloroplastos íntegros praticamente não emite fluorescência quando é iluminada. Bom, pessoal, a gente pode lembrar aqui do processo de fotofosforilação acíclica. Nesse processo, nós temos a participação de dois fotossistemas. Vamos representar aqui de uma maneira simples, tá, pessoal? A gente tem aqui o fotossistema 2. Aí, esse fotossistema, ele vai absorver ali a energia da luz. Olha lá. Por conta da sua clorofila. Os elétrons vão passar por uma cadeia transportadora de elétrons. E aí, ao passarem ali por uma cadeia transportadora de elétrons, pelos citocromos lá da membrana do tilacoide, vai haver a formação de ATP. Beleza? Fotofosforilação. Só que os elétrons que saíram da clorofila do fotossistema 2 são doados para a clorofila do fotossistema 1, de um outro fotossistema. E aí aqui o fotossistema 1 também absorve luz. Os elétrons daqui também excitados vão sair, vão passar por uma cadeia transportadora de elétrons.
e vão ser fornecidos ao NADP. O NADP recebe elétrons, recebe hidrogênios e ele se transforma em NADPH. Ele foi reduzido, então, um NADPH2. Beleza? Ah, Guilherme, reparem aqui, pessoal, que o fotossistema 2 perdeu elétrons e até agora ninguém repôs os elétrons perdidos por ele. Ele está no prejuízo. O fotossistema 1 perdeu elétrons, mas recebeu elétrons do fotossistema 2. Então está estabilizado, voltou ao normal. De onde vêm os elétrons que repõem os elétrons perdidos pelo fotossistema 2? Da fotólise da água. Então, olha aqui, ó. A molécula de água vai ser quebrada, liberando ali hidrogênios, liberando também elétrons e liberando oxigênio. O oxigênio nós vimos é liberado. Os elétrons aqui da fotólise da água vão ser usados para poder repor os elétrons perdidos pelas clorofilas do fotossistema 2. Beleza, meus queridos? Então, por que a clorofila em cloroplasto íntegro não emite fluorescência? Porque, de acordo com o enunciado, a fluorescência vai ser emitida quando acontece o retorno dos elétrons excitados para os níveis energéticos de origem. Na fotofosforilação acíclica, não acontece o retorno dos elétrons excitados para o mesmo fotossistema de origem. Não. Então, explique por que a clorofila em cloroplastos praticamente não emite fluorescência quando é iluminada. Porque acontece o processo de fotofosforilação acíclica com formação de ATP e NADPH e os elétrons que saíram ali do fotossistema 2 não são os mesmos que retornam para ele. Então, não é um processo cíclico, não volta, os elétrons excitados não retornam para o mesmo nível energético de origem. Beleza? Não voltam para o mesmo ponto. Então, é uma situação, uma questão que faz a gente pensar, então, sobre o processo de fotofosforilação acíclica. Tudo bem, gente? Bom, meus queridos, por hoje é só. Era isso que eu tinha para poder falar com vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida em alguma questão, só voltar na questão e tentar assistir de novo, novamente. Eu sigo à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Grande beijo, até a próxima. Valeu!